Oi, colegas e amigos do Dentística Aplicada e muito mais. Hoje nós trazemos aqui para vocês um assunto importantíssimo que está diretamente relacionado à longevidade das restaurações em resinas compostas que são feitas no consultório odontológico. Vamos comentar alguns pontos relacionados à fotoativação. Será que em todos os casos eu devo utilizar o tempo de 20 segundos? Será que sempre é 20 ou eu posso reduzir ou preciso aumentar? Se eu reduzir, o que é que acontece? Então, se você gostaria de tirar essas dúvidas para fazer restaurações em resinas compostas de maneira mais segura, continue assistindo até o final. Eu sou o professor Boniek Borges, docente e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Antes de darmos prosseguimento ao conteúdo, se você chegou até aqui e ainda não assistiu à aula de introdução às resinas compostas, eu sugiro que você volte e assista aquele conteúdo, já que o atual está diretamente relacionado ao que foi discutido anteriormente. Hoje nós vamos falar de fotoativação. A gente sabe que para um desempenho adequado de restaurações de resinas compostas, um dos fatores que vão contribuir é que o material ele se polimerize de maneira adequada. É óbvio, gente, que não é o único fator a modular o quão longeva vai ser a restauração. Porém, é um dos principais e que nós temos totais condições de dominar a maneira adequada de executarmos a fotoativação no consultório. A gente já viu lá na aula de resina composta que elas, na verdade, são materiais, as resinas compostas são materiais que têm monômeros, têm partículas de carga e têm fotoiniciadores, obviamente, além de outros componentes. E elas vão se polimerizar mediante fotoativação. Ou seja, uma luz irá ativar a reação de polimerização e no final a gente vai ter transformação de monômeros em polímeros. Essa transformação, que é chamada de grau de conversão, é primordial e um dos fatores que mais estão relacionados com diversas outras propriedades, as quais podem modificar a longevidade do procedimento restaurador. O que é que eu estou querendo falar? Que se eu não tenho um grau de conversão adequado, e o ideal seria nós conseguirmos imprimir, fazer com que a resina ela tenha o maior possível, nós poderemos ter longevidade do procedimento restaurador reduzida, o que nenhum dentista no consultório vai querer. Quando eu falo de longevidade, eu estou me referindo a que a restauração cair, a restauração manchar, a restauração pigmentar nas margens, a restauração gerar sensibilidade pós-operatória e diversos outros fatores que irão incomodar ao paciente. Então, nós precisamos estudar, entender sobre fotoativação para evitar esses dissabores no consultório odontológico. Já sabemos que as resinas compostas são fotoativadas por meio de luz visível, geralmente os LEDs. Aqui a gente tem o exemplo de um, que é o Radii, e aqui nós temos o exemplo de outro LED, que é o Cicada. Esses aparelhos de LED, eles irão fotossensibilizar os fotoiniciadores, que vão desencadear, obviamente, a reação de polimerização. Então, para que a resina se polimerize, existe uma quantidade, digamos assim, adequada, que a literatura vem estudando e recomenda de dose de energia para que aquele material ele consiga gerar o máximo grau de conversão que ele conseguiria normalmente. E aí eu trago aqui essa fórmula, gente, aqui eu sei que nós não somos matemáticos, nós não somos físicos, mas é o básico do básico do básico que a gente precisa entender.
A dose de energia, que aqui está representado como dE, é uma propriedade aferida em joules por centímetro quadrado. Ela se dá pela equação em que eu vou multiplicar a irradiância do aparelho fotoativador, que é em miliwatts por centímetro quadrado, pelo tempo de fotoativação em segundos e dividir por 1000. Então, assim, no final, qual é o valor que eu quero de joules por centímetro quadrado? Eu vou querer, no final, o valor de 16 joules por centímetro quadrado, que é o que a literatura vem mostrando para a maioria dos materiais que consegue gerar o grau de conversão maior possível naquela situação. Então, se eu conseguir atingir 16 joules, quanto à fotoativação, eu vou ter a possibilidade de executar a melhor fotoativação possível dentro de cada material. Então, de acordo com a equação, nós vimos que para eu chegar nesses 16 joules, a gente precisa de saber a irradiância do aparelho fotoativador. Como é que eu vou saber isso? Então, gente, existe um aparelho chamado radiômetro, que é o aparelho através do qual nós poderemos aferir a irradiância do nosso LED. Então, aqui é o exemplo de um deles. Eu vou ligar aqui, é um aparelho super tranquilo de ser manuseado. Liguei, e aqui a gente vê esse display em LED. E o próprio radiômetro já indica a unidade de medida, que é em miliwatts por centímetro quadrado. Para eu saber, então, qual é a irradiância do LED, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o aparelho LED, vou encostar aqui sobre essa área de leitura e vou acionar para que ele saia à luz. E aí o valor que sai nesse display é o valor que vai estar o valor da irradiância do aparelho. Vocês vejam que mudanças mínimas no posicionamento do aparelho já afetam a quantidade de luz que é lida pelo radiômetro. Então, gente, como a gente já falou anteriormente, o ideal é se chegar nos 16 joules. Para eu chegar nos 16 joules, eu tenho que saber o quanto de irradiância o aparelho está oferecendo. Digamos que o seu aparelho ele ofereça uma irradiância de 800 miliwatts por centímetro quadrado, que foi aqui o caso que eu exemplifiquei. A dose tem que ser 16. Então, se o aparelho está oferecendo 800, qual seria o tempo de fotoativação adequado para que eu chegue em 16? Eu vou preencher, digamos assim, essa equação, vou resolvendo ela para eu descobrir qual é o tempo que eu precisaria de utilizar com o aparelho fotoativador emitindo 800 miliwatts por centímetro quadrado, para que no final a gente tenha uma dose de energia 16. Fazendo-se aqui esses cálculos matemáticos, a gente vai ter que eu precisaria de fotoativar naquela situação por 20 segundos, para que eu tenha uma dose de energia de 16 joules. Porém, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui que 800 miliwatts ou a irradiância que você aferir no seu aparelho mediante radiômetro é a irradiância, gente, que está saindo da ponta do aparelho fotoativador. E em algumas situações, a gente não tem como encostar a ponta do aparelho fotoativador na superfície da resina. Ou seja, eu vou precisar distanciar, seja 1 milímetro, 2 ou 3, e a gente vai ver aqui o que é que acontece. Então, por exemplo, se eu aqui fiz a fotoativação, está dando 700, por volta de 800. Então, à medida que eu vou afastando, vejam o que vai acontecendo, vai reduzindo. Chegando, por exemplo, aqui mais ou menos a uns 10 milímetros, a 200, por volta de 200 miliwatts por centímetro quadrado. Ou seja, além de eu saber a questão de eu ter que ter noção do quanto de radiância o aparelho emite, eu também preciso saber o quanto estaria sendo jogada de energia sobre a resina à medida que eu distancio
o aparelho, a ponta do aparelho fotoativador da superfície da resina. É óbvio que eu não vou distanciar simplesmente porque eu quero. Mas vamos imaginar algumas situações que são totalmente corriqueiras. Exemplo, o primeiro incremento, se eu pegar essa classe 1 aqui, o primeiro incremento de resina que eu colocar lá embaixo, próximo à parede de fundo, eu não vou conseguir fazer com que esse incremento, na verdade, a ponta do aparelho LED, ela fique próxima ao incremento. Então, vai gerar um distanciamento. E outra situação, por exemplo, durante a inserção de compósitos na parede proximal de classes 2, lá na parede cervical, a ponta do aparelho fotoativador também não vai ficar próxima à superfície da resina. Daí, o que é que eu preciso? Eu preciso saber quanto de irradiância o aparelho fotoativador que eu utilizo no meu consultório, ele estaria emitindo em 1, 2, 3 ou 4 milímetros, colocar esse valor lá naquela fórmula que a gente já comentou e descobrir qual é o tempo necessário, mediante essa irradiância, que eu precisaria programar o aparelho fotoativador para que no final aquele incremento específico ele receba 16 joules por centímetro quadrado de energia. Outra questão extremamente importante que também vai variar a irradiância que o LED emite é o como eu posiciono a ponta dele ao longo do posicionamento dela na abertura cavitária. Então, vou ligar aqui novamente o aparelho para a gente fazer uma simulação. Gente, vale lembrar que o posicionamento da ponta durante a fotoativação de qualquer material resinoso, o ideal é que seja paralela à superfície da resina. Porque assim eu vou fazer com que a superfície dessa resina ela receba a irradiância máxima que o aparelho fotoativador consegue emitir e, portanto, a dose de energia a máxima. Então, se eu vou variando a angulação, veja como vai também diminuindo a quantidade de irradiância do aparelho. Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado em como eu vou posicionar a ponta do aparelho fotoativador durante a fotoativação dos incrementos. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse modelo, vou imaginar que vou fotoativar uma restauração aqui na oclusal do 16, no paciente estaria mais ou menos nessa posição. E aí, ó, eu tenho que posicionar a ponta do aparelho fotoativador paralela à superfície da resina composta. Se eu estou inserindo um incremento na horizontal, tem que ser dessa maneira. Mas vejam, gente, que aqui fora da boca isso é muito fácil. Porém, numa boca, no indivíduo, eu vou ter aqui embaixo uma mandíbula. Então, eu tenho uma mandíbula que pode atrapalhar o posicionamento adequado do aparelho fotoativador. Por isso que esse tipo de ponteira angulada, esse tipo angulado, não é o mais adequado. O mais adequado seria esse outro aqui, que a gente já tem a ponta basicamente sem angulação nenhuma. E aí, ó, veja só, eu consigo tranquilamente deslocar o aparelho fotoativador, mesmo que o paciente tenha uma abertura de boca limitada, eu consigo deslocar a ponta do aparelho e o aparelho ficar no posicionamento adequado. Então, o que é que poderia acontecer, por exemplo, caso o paciente ele não tenha uma abertura de boca suficiente e a gente precise utilizar o LED com essa conformação? Eu poderia precisar dobrar o LED. Então, a gente sabe que dobrar é inclinar. Se eu inclinar dessa maneira para que eu consiga atingir lá atrás, na distal, a gente já sabe que vai reduzir a irradiância e vai reduzir também a dose de energia. Portanto, isso deve ser evitado. Então, gente, para cada incremento eu preciso saber, em média, quantos milímetros ele vai ficar da ponta do aparelho fotoativador, para que eu calcule a quantidade em segundos do tempo de fotoativação adequado para que se chegue em 16 joules. Isso é fundamental para que a gente tenha uma polimerização adequada.
Mas também não quer dizer que se eu fizer isso e não observar outros fatores, a resina vai ter uma longevidade adequada. Porque não adianta eu fotoativar de maneira adequada, mas, exemplo, eu não fazer um ajuste oclusal adequado, eu não controlar a umidade durante a aplicação do sistema adesivo, enfim, outros fatores que estão relacionados à longevidade. Porém, como a fotoativação, que está relacionada ao grau de conversão, é extremamente relacionada à longevidade, se eu fotoativar de maneira mais adequada, de maneira conseguir, assim, na verdade, oferecer, conseguir gerar um melhor grau de conversão, essa parte que influencia no sucesso da restauração como um todo vai estar resolvida. E aí eu preciso também ficar atento às outras questões que influenciariam. Então vejam que em todos os momentos nós podemos perceber que o radiômetro é um aparelho extremamente importante dentro do consultório odontológico. Gente, não adianta você ter um valo que custa mais de 5 mil reais e não ter um radiômetro que não custa nem 500. E aí a dica é, adquira o seu radiômetro. Se você trabalha com fotoativação de resina composta, de cimento resinoso ou de sistema adesivo, você precisa ter o radiômetro. Nesse vídeo, nós conversamos com vocês sobre fotoativação de resinas compostas. Porém, esse é um ponto extremamente importante também diante de outros materiais à base de resina. Então, gostou da dica? Manda para aquele seu amigo, aquele seu colega que também vai gostar assim como você. Até o próximo.